aponta para o alto e diga que vai subir. Eu vou subir, eu vou subir. Levanta a mão, aponta para ele. Eu vou subir. Agora presta atenção aqui em mim, por favor. Os inimigos da igreja vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Presta atenção. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir. Essa agora você vai dar um glória que vai balançar o teto dessa igreja. Presta bem atenção. Satanás com seus demônios não vão nos impedir. Eu vou subir, eu vou subir. Agora encha o pulmão de ar e cante ainda bem, ainda bem. Eu vou. Ainda bem, ainda bem. Eu vou morar no céu, meu Deus. Se prepara para dar um glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, sua família também vai subir. Eu vou subir, aleluia. Eu vou subir, ainda bem, cante, ainda bem. Meu Deus, eu vou morar. Eu quero, meu Deus, ainda bem. Eu vou morar no céu, meu Deus. Morar com Deus. Bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 10 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 1 minutinho. É o horário que a gente fica na expectativa da alvorada, não é? Do nascer do dia, para que nós tenhamos o primeiro fôlego de vida entregue ao Senhor. Eita glória, que bênção, né? Que privilégio poder ter um Deus que nos chama de filho e que nos tem tantas e tantas promessas para que a gente continue dia após dia, a despeito de toda luta, de toda dificuldade, a despeito dos momentos de vontade de desistir, nós vamos rompendo em fé, não é? Ouvindo o irmão Lázaro, saudades, né? Foi embora tão cedo pelos braços do Pai, mas está muito melhor do que a gente, não é? Eu amo Lázaro. Nunca tive a oportunidade de fazer nenhum show ou participar de nenhum show dele, nem nos cruzarmos em nenhum evento, mas teria vontade de ter conversado pelo menos uma vez, mas não aconteceu, né? Agora só no céu, só na glória. Glória a Deus. Bom, hoje é dia de um dos bichinhos mais lindos da criação de Deus e o mais inteligente ser da face da terra. Sabe do que eu estou falando? Do golfinho. Golfinhos rotadores de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Os sebáceos que fala, né? Tanto o golfinho como a sua versão gigante, que é a orca, são os animais mais inteligentes que existem, segundo a ciência.
Eles têm uma capacidade de muito grande, né? Para quem pensa que a orca é uma baleia, não é, tá? A orca é um golfinho super desenvolvido, com as mesmas características. E a gente pode dizer que com um pouquinho a mais de fome também. Eu estou falando com vocês aqui da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. A gente tem alerta hoje para mais um dia de vendaval. Estamos com, nesse momento, muita neblina. Tem se tornado comum aqui, viu? Eu não sei se é o lugar que eu estou morando, né? Que é a primeira vez que eu tenho a experiência, ou se está na cidade inteira. A gente tem hoje a perspectiva de 17 e a máxima de 19, ou seja, o horário mais quentinho do dia vai ser agora. Depois, a partir das 10 da manhã, disse que começa a chover e aí vai o resto do dia inteirinho debaixo de chuva. Ainda bem que para mim segunda-feira é dia de receber pedidos e não de fazer entregas, né? Dia de trabalhar dentro de casa, para honra e glória do Senhor. Porque se tivesse que sair, eu estava danado. Aconteceu isso no final de semana, mas foram todas entregas feitas por motoboy. E aí fica mais fácil, né? Adianta bastante o nosso lado. Glória a Deus. Bom, vamos lá, deixa eu dar bom dia para minha família linda que está chegando aqui. Aliás, tem alguns que já estão desde cedinho. Deixa eu ver, tem que puxar aqui. Minha irmã Yara Giselda, querida, fiel, amada. Deus te abençoe. Te dê uma linda semana, minha irmã, em nome de Jesus, viu? Muito obrigado pela tua presença. Eu fico muito feliz em você estar aqui. A Dominga, querida da minha vida, como você está? Tudo bem? Como é que foi o fim de semana, Dominga? Tudo em paz? Tudo na glória? A Yara falou que está com uma dorzinha no joelho e vai passar, viu, Yara? Em nome de Jesus. Vai passar. Quem mais está aqui? A Dominga dando glória a Deus. Entrou a nossa irmã Leoneide. Graça e paz, minha irmã, seja bem-vinda. Uma honra ter você aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A Dominga pedindo para orar pela sua família, sem dúvida, todo dia. Todo dia. A Márcia, minha irmã, querida lá do sul, dizendo aqui, ó, a gente fez o culto ontem e o nosso louvor foi esse louvor do Lázaro e a gente ficou cantarolando o dia inteiro, né? E aí de propósito eu coloquei de manhã, porque provavelmente eles já tinham esquecido, já tinham se liberto da música, mas agora vão voltar a cantar o dia inteiro. Ai, 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 ai. A Dominga disse que esse louvor é lindo. Eu gosto muito do jeito dele cantava, né? Como eu disse, não tive a oportunidade de conversar com ele nenhuma vez, mas no céu a gente vai ter muito tempo para isso. Josiane, querida irmã, como é que você tá? Tudo bem? Como foi o final de semana? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui. A Márcia me marcou aqui, não sei porquê. Nath, querida, vi suas fotos com seu pai, fotos lindas. A Nath tira foto tão linda. Eu posso falar porque eu tenho idade para ser o papai dela, né? Então, a Nath é linda, né? E as fotos, claro, que ficam lindas também. Além de ser linda por dentro, por fora. Eita, presente de Deus. Irmã querida, Deus te abençoe, viu? Te dê uma linda semana. Tá tudo bem, Nath? Minha filha querida, predileta.
Missionária Silvia, seja bem-vinda. Querida da minha vida, deve estar dormindo. Ela já deixa no Ctrl+C, Ctrl+V e vai dormindo, que eu sei. Elvira, meu amor, minha história, seja bem-vinda também, Deus te abençoe. Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, também pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela Bia, sempre carinhosa, pedindo também pela minha vida e também pelo nosso ministério. Glória a Deus. Coração gigante. Márcia diz amém. Essa mania deles falarem capaz é mais bonitinho. Nira, querida. Nira que nos deu ontem uma notícia linda, mais um testemunho do nosso grupo de oração. E a Nira merece estar com a gente desde o comecinho, fiel, amada, gentil. Uma bênção de Deus. E todo mundo ficou muito feliz pelo testemunho dela. Na hora, todo mundo já se alegrou. Que bênção. Muito mais vem por aí, viu, Nira? Seu coração é lindo. Em nome de Jesus. Meu irmãozão Paulo Azevedo também é muito fiel, né? Toda manhã tá aqui com a gente. É uma honra ter você aqui, viu, meu irmão? Deus te abençoe muito. Te dê uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. A Nira, obrigado, Nira. Isso que me quebra. Eu sou uma pessoa muito sensível. Passando por momentos delicados, emocionais. Muito obrigado por se importar com a minha vida, viu? A Márcia falou, eu não marquei, mas vi que está aí. Não sei o que aconteceu. Glória a Deus. Então, amém, amém. Vamos à nossa leitura do Evangelho. Nós estamos bem na metade. Não, já passamos da metade. Quase na metade do livro de Atos, que é o início da nossa história com Deus, né? O início da história apostólica da igreja. Vamos lá, vamos continuar. A gente passou pela separação, pela drástica separação de Paulo e Barnabé. E agora está Paulo e Silas nessa caminhada e também Timóteo. Teve uma separação, um desentendimento, uma briga, mas já eles vão estar juntos de novo, não se preocupem. Estou dando spoiler aqui da história. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. As mulheres sempre em maioria, né? Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e os outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus.
Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo o que era dito era verdadeiro. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Quando esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga, com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, aonde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não estava longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, como devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens se juntaram a ele e creram.
Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, que também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Até aqui. Glória a Deus. Extrema sabedoria do apóstolo Paulo, né? Que não falta ali é Deus, deuses. E existia, no passear pela cidade, ele viu que havia um monumento vazio de um Deus que eles não conheciam, né? Entre Deus, Zeus, Hermes e todos esses deuses que eles tinham. E aí Paulo disse que Jesus era exatamente o Deus que eles não conheciam. É inspiração do Espírito Santo isso, né? Que benção. Benção não, benção. Bom dia, Márcia Silva, querida. Graça e paz. Você está bem? Como foi seu final de semana? Espero que tenha sido tudo bem. Para honra e glória do Senhor. Peraí que não está aparecendo minha filha aqui. Agora tá. Esse aqui, ó. Minha filha. Não minha filha de mentira. Minha filha de verdade. Que ela que fez um bonequinho dela para mim. Agora ela faz parte do meu microfone. Mari, querida. Ó, o lindão já tá aqui, Mari, ó. Ó, pessoal, esse daqui, a última foto postada é o filho da Mari. Lindo, 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 lindo. E a Mari acaba de atingir mais um recorde aqui na live. A Mari foi a primeira pessoa a participar da live. Agora apareceu aqui uma mensagem, eu não consegui ler, mas é mais uma premiação para ela. De liderança da live. Ela é inalcançável nessa live. Gratidão eterna, querida. Já vivemos muitas coisas juntos, né, Mari? Já temos uma história. Sem nunca termos nos visto, nós já vivemos muita coisa em Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos orar? Colocar diante de Deus esse dia, aqui ainda madrugada de domingo para segunda, daqui a pouco, há de nascer o dia e junto com ele renovar das nossas esperanças. Amém? Em nome de Jesus. Ai, Mari. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, aliás, nesta madrugada de domingo para segunda-feira, aguardando com ansiedade o nascer deste novo dia, já declarando, meu Deus, com as nossas atitudes, o nosso primeiro fôlego de vida, é estar na sua presença, clamando pela sua bênção, clamando pela sua proteção, declarando que sem o Senhor nós não podemos nada, não somos nada, somos totalmente dependentes de Ti. Por isso entregamos ao Senhor a nossa primícia do dia, a nossa primeira atitude, a nossa primeira palavra, estar na presença dos irmãos como o Senhor se agrada, a congregação, estarmos juntos, um orando pelo outro, a manifestação de amor, amor que o mundo já não conhece, que cada vez vai esfriando mais no coração do homem, mas que graças a Deus nós podemos começar todas as manhãs envoltos nesse amor, se alegrando com a vitória do irmão, torcendo pela vitória dos irmãos. Louvado seja Deus. Antes de orar por nós, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que olhe pelos nossos irmãos mais desfavorecidos. Nesse tempo de chuva, nesse tempo de frio, aqui no litoral hoje a promessa é de chuva o dia inteiro. Que o Senhor abençoe usando pessoas prósperas, pessoas que o Senhor prosperou, exatamente para serem generosos
para abençoar os irmãos que mais necessitam. A minha preocupação maior sempre é, meu Deus, com as famílias, as crianças, as mulheres gestantes, as crianças de colo. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua proteção, o Teu amor esteja sobre essas vidas. Que o Senhor supra a necessidade deles, que o Senhor levante ajudadores, Pai. Que o Senhor tire, meu Deus, o medo, o preconceito, para que as pessoas possam se aproximar, para que as pessoas possam dar o alimento. Não deixe, meu Deus, as crianças sem alimentação, sem o leite. Dá, meu Deus, uma oportunidade de ganho financeiro aos pais, principalmente ao pai, para que possa suprir a família. Até que esse tempo passe, a sua promessa se cumpra. Eu sei que o Senhor tem uma promessa e nada é impossível ao Senhor. Nada. Mardoqueu era um homem que dormia na escadaria da cidade, na escadaria do reino, desde o dia em que a sua filha foi levada, a sua sobrinha foi levada como princesa pelo rei. Ele viveu praticamente como um morador de rua, sendo um príncipe do Senhor, dormindo nas escadarias, mas o final da sua vida foi um final de governo, foi um final de honra, porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, porque os teus pensamentos são maiores do que os nossos. A nossa maior luta está na nossa mente, a nossa maior luta está na nossa cabeça. O que nos afasta, meu Deus, da promessa, o que nos afasta do milagre, o que nos afasta de Ti, é o cenário que criamos diariamente na nossa cabeça. Os impossíveis que nós mesmos criamos, pois para Ti não há impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu recebo a Sônia Lima, minha irmã querida, nesse grupo de oração, que o Senhor a abençoe, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, declarar nesta manhã, ainda nesta madrugada, Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declarar que o reconhecemos como Messias, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir. Pregamos às nações, assim como os apóstolos faziam no livro de Atos, indo por todo o mundo, por todas as regiões, declarando que Jesus Cristo morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, pagou com o seu sangue o nosso pecado, as nossas dívidas, morreu a nossa morte, ressuscitou no terceiro dia, nos trazendo as boas novas de que existe uma vida linda após esta vida terrena. A nossa obrigação é pregar, meu Deus, o Teu reino, a volta de Cristo, a santidade, o renascer do amor entre as pessoas. Louvado seja o Senhor. Nós declaramos que diante de nós jamais existirá outro Deus. Nós jamais nos prostraremos, Pai, diante de outros deuses, senhores ou senhoras, só Jesus Cristo. Entregaremos o nosso louvor e a nossa melhor adoração. Nesta manhã, nós nos prostramos diante de Ti e clamamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que nós amamos. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Nos perdoa, meu Deus, como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, meu Deus, nesta segunda-feira, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos, meu Deus, nesta semana, neste dia, a Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal,
livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai de amor, em nome de Jesus eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Pai, eu recebo no grupo de oração a Marinilda Ferreira, nossa irmã, que o Senhor a abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Paizinho, nós oramos neste momento pelos nossos irmãos que estão passando pela maior dor que um ser humano pode passar. O momento do até breve, o momento da despedida. Os nossos irmãos que estão em velórios, os nossos irmãos que estão em hospitais, os nossos irmãos que estão se despedindo, e neste momento não existe, Senhor, uma palavra humana que possa consolar. Somente a presença, somente a oração, o Teu Espírito Santo, para trazer consolo nesta hora. A palavra diz que nós devemos orar com os que chorar com os que choram e sorrir com aqueles que sorriem. Eu te peço então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, que o Teu Espírito console estas vidas. É difícil, muitas vezes as pessoas perdem a esperança. Sempre vem aquela pergunta de por que, Senhor? Por que comigo? Nós como igreja trabalhamos todo dia, conversamos todos os dias, pregamos todos os dias sobre nascimento, mundo espiritual, vida, prosperidade, queda, levantes e também sobre a morte e a ressurreição. Nós sabemos que este é o destino da vida, este é o caminho. Nós estamos aqui de passagem, nada neste mundo é para nós, nada neste mundo é nosso. Estamos aqui num grande aprendizado para vivermos a eternidade diante do Pai. Que o Senhor console os corações, em nome de Jesus. Paizinho, eu quero clamar nesta manhã pela nossa saúde. Uma nova semana vai começando. Nós já passamos do primeiro semestre, já estamos no segundo semestre do ano. O cansaço já começa a bater, o emocional já não é o mesmo. Já não temos o mesmo controle, já não temos a mesma paciência. Precisamos cada vez mais, meu Deus, da Sua presença, do fruto do Espírito Santo em nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude nessa nova semana que está começando. Que o Senhor derrame sobre nós clamamos a Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos, o Deus do impossível, o mesmo Deus que quando esteve entre nós deu vista aos cegos, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos, fez andar aqueles que eram aleijados. É o Deus que faz milagres até hoje. Louvado seja Deus, porque neste grupo de oração nós já vivemos tantos e tantos testemunhos, gigantescos testemunhos. Só o Senhor. Testemunhos que não tem como nós dizermos que não foi o Senhor que interferiu. Nós te pedimos então, Pai, pela fé que temos em Ti,
por colocar diante do Senhor os primeiros minutos deste novo dia e a nossa forma de te dizer: Pai, nós cremos em Ti, nós precisamos do Senhor, nos ajuda. Nós sabemos que não merecemos, sabemos que não somos dignos, mas sabemos também do Seu amor incondicional por nós, que nem a distância, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor deste Deus lindo que servimos. Então nos abençoa, Pai. Visita, meu Deus, os Teus filhos que estão em hospitais, os Teus filhos que estão passando por enfermidade, por dores, por mal-estar. Visita os Teus filhos que estão depressivos, os Teus filhos que estão ansiosos. Faz a Tua obra, visita as UTIs, meu Deus. Abençoa os médicos, dando sabedoria que vem do alto. Guia a mão, meu Deus, do cirurgião. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, a cada um de nós que aqui está, que toma remédio diariamente. Os mais variados, remédio de asma, diabetes, pressão. Que a Tua bênção esteja sobre os medicamentos, Pai, para que eles façam o efeito necessário, esperado, desejado, nos nossos corpos, para que nós tenhamos uma vida funcional, para que nós consigamos fazer tudo aquilo que precisamos fazer, em nome de Jesus Cristo. Santo é o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Paizinho, eu peço que o Senhor examine os nossos corpos, que o Senhor olhe para nós, meu Deus, templo do Teu Espírito Santo. Vê se há em nós, meu Deus, uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, um tumor, uma ferida que não cicatriza. Vê se há em nós, Pai, uma inflamação, uma infecção, uma dor. Cura-nos pelo Teu poder. Nesta manhã, meu Deus, nos abençoa, derrama da unção que vem do alto. Nós temos fé, Pai. Nós temos fé para que a Tua unção nos cure nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Clamamos também ao Deus chamado Jeová Jirê, o dono de todo o ouro, de toda a prata, o Deus provedor de todas as coisas, o Deus que diariamente coloca o pão na nossa mesa, o Deus ao qual nos sustenta. É de Ti que vem o nosso sustento, Pai. Nós não dependemos do homem, nós não dependemos do trabalho, nós dependemos do Senhor. Levamos uma vida, meu Deus, em que colocamos o Senhor em primeiro lugar. Sabemos que se tiver hoje um pão na nossa mesa, foi o Senhor quem pôs. Sabemos que se hoje nós pagarmos uma conta, foi o Senhor quem proveu. Sabemos que se hoje o Senhor levantar alguém para nos abençoar financeiramente, é um milagre vindo do Senhor. Seja dada a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Deus do milagre. Que a Tua igreja não seja envergonhada, Pai. Que o Senhor não permita que os Teus filhos fiquem com aluguéis atrasados, contas de água, luz, internet. Que o Senhor ajude aos Teus filhos que não têm recurso, mostra para eles, meu Deus, que é o Senhor quem supre. Mostra para eles, meu Deus, ensina que o suprimento vem do Senhor. Ao invés de olhar, meu Deus, o saldo da conta corrente, a primeira atitude seja orar ao Senhor. Para o mundo, o milagre é sempre a última opção. Depois de tudo o que for feito, agora eles dizem, agora só se Deus quiser. Para nós é sempre o contrário. Nós começamos os nossos problemas dizendo, se Deus quiser. E Deus sempre quer. Deus sempre supre. Deus sempre nos dá. Tudo aquilo que nós orarmos em nome de Jesus Cristo, nós receberemos. Talvez você não receba o que você queira. A palavra diz que nós não recebemos porque pedimos mal, porque não sabemos pedir, porque pedimos para o nosso próprio deleite. Mas eu, como homem de Deus, eu te digo e te garanto, tudo o que você necessitar,
é diferente do que você deseja, diferente do que você quer, mas tudo o que você necessitar, Deus te dará em oração. Peça a Deus o que você precisa, e Ele há de suprir as necessidades, abrir as janelas dos céus, mover céus e terras, tocar coração de pessoas. Creia e você vai viver muitos e muitos milagres. Você é um abençoado de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que cada dia mais as pessoas são medidas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. E isso virou até acabou entrando dentro da igreja. As pessoas são medidas como abençoadas por aquilo que elas têm. Isso desvia completamente o nosso olhar cristão. Muitas pessoas oram dizendo: Senhor, porque o ímpio tem mais do que eu? Porque o ímpio que não te serve, meu Deus, tem uma vida melhor que a minha, um emprego melhor que o meu, uma casa melhor do que a minha. Isso é uma grande obra do inferno, desviando a sua atenção para que você olhe para aquilo que você não tem. E é claro que você se sente enfraquecido e não abençoado, não amado, quando você olha por coisas que você não tem. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina a olhar para aquilo que temos. Quando você sair da sua casa, não olhe para a casa do ímpio, que tem mais do que você. Olhe para as casas que estão com o portão caído, com pintura para ser feita, e você vai ver o quão abençoado você é. Procure abençoar, procure ser generoso. O Senhor Jesus, Ele disse que uma pessoa que não sabe ser feliz com o que tem, que não consegue reconhecer a vida que Deus deu, nunca será feliz com nada. Eu nunca vi um ingrato, meu irmão, prosperar. Eu já vi ingratos enriquecerem. Qualquer pessoa pode enriquecer através do seu esforço, do seu trabalho. Isso não significa que a pessoa será feliz. Prosperidade é ter tudo. Tudo na medida certa. Usufruir de tudo aquilo que tem. Você sabe que eu moro aqui no litoral. Diariamente eu passo por casas que ficam um ano inteiro fechadas. E no final do ano as pessoas vêm, passam 2 dias e vão embora. Não usufrui do que tem. Algumas casas passam anos vazias. Houve o sonho, houve um trabalho, houve um investimento. De gastar muito dinheiro para se ter uma casa no litoral, mas não se pode usufruir. Não há prosperidade. Prosperidade é viver intensamente aquilo que Deus te deu. Por isso que muitas vezes nós não recebemos do Senhor o que pedimos, porque não sabemos o que é melhor para nós. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem. Existe um tempo, meu irmão, que a gente passa necessidade, é o tempo de plantar, é o tempo de gastar, é um tempo em que a gente precisa de favores, é um tempo em que a gente precisa de ajuda, é um tempo em que a gente precisa de pessoas generosas ao nosso lado. Todo mundo que aqui está já passou por essa situação, ou está passando por essa situação. É um trabalhar de Deus. É Deus moldando o coração, quebrando toda arrogância, quebrando toda autossuficiência, nos mostrando que somos dependentes dEle. Todos nós já passamos por isso. E Deus nunca nos abandonou. Nos piores dias da nossa vida, nos piores dias das nossas vidas financeiras, em situações das quais nós dissemos: agora acabou, não tem mais o que ser feito, ninguém pode me ajudar, nem quem quer me ajudar pode me ajudar. E isso já passou há anos, porque você achou que não passaria. Você sabe que um dia Jezabel, uma rainha perversa, jurou
que Elias morreria. Elias se desesperou, o homem de Deus entrou em depressão, clamou pela própria morte. Sabe o que aconteceu, irmão? Elias nunca morreu. Nunca morreu. Foi arrebatado aos céus. E Jezabel foi comida pelos cães. Não acredite naquilo que te dizem. Há uma promessa de Deus. E ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir na sua vida. Você vai passar pelos piores dias da sua vida, como você já passou até hoje. Você venceu todos os piores dias da sua vida. Você vai passar porque Deus é contigo. Não há nada de tão diferente hoje que você está enfrentando do que problemas que você já enfrentou no passado. Pare e pense. Você já passou por problemas maiores. É claro que o de hoje é sempre o que está doendo. É o que me chama a atenção. É o que eu quero resolver. Mas se você olhar para a sua vida, você vai ver situações muito piores das quais Deus já te livrou. E Ele continuará te livrando. Não saia da presença dEle. Esteja na presença de Deus todo o tempo, porque Ele é Deus supridor. É Ele quem vai colocar o pão na tua mesa. É Ele quem vai te dar a roupa para vestir. É Ele quem vai te dar o de beber. A promessa de Cristo foi essa: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que é vez de comer, beber ou vestir, porque tens um bom Pai no céu, que conhece cada uma das nossas necessidades e há de supri-las diariamente. Diariamente aquilo que você precisa, Deus te dará. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre a tua igreja o dom da administração, que os teus filhos aprendam a lidar com o dinheiro, que os teus filhos jamais gastem, meu Deus, mais do que eles ganham, nunca, jamais. Tira, meu Deus, do coração dos teus filhos o desejo de ter o que o mundo tem, de andar como o mundo anda. Os seus filhos são seduzidos facilmente, Pai. O Senhor deu a eles tudo o que precisa, mas a sedução do Satanás, ele sabe exatamente como tirar o seu dinheiro, ele sabe exatamente como fazer você gastar o que não pode. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. A sua vida vai mudar, vai chegar o tempo da sua bonança, da prosperidade, da abundância, mas você precisa aprender a passar pelo momento que você está atravessando. O melhor sempre está por vir. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo nesta manhã os nossos professores, vendedores, os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, da segurança, corretores, profissionais liberais, autônomos, os nossos comerciantes. Eu abençoo, meu Deus, os empresários, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Seja qual for a área, meu Deus, de atuação dos teus filhos, que as janelas dos céus estejam abertas hoje e esta semana que se inicia. Que os teus filhos façam boas vendas, que os teus filhos fechem bons negócios, que haja assinatura de contratos, que haja mudança de sorte, Pai, que haja abundância financeira na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus nós cremos no Deus que supre a nossa vida. A honra e a glória de toda a nossa vitória, de todas as nossas conquistas é sua, Senhor. Recebe. Clamamos ao Deus chamado Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, como dono da nossa família, como dono da nossa casa, como autoridade máxima. O sim e o amém vem do Senhor. Nós cremos, Pai. Abrimos a porta da nossa casa e te convidamos, pode entrar, a casa é sua. Muda o que precisar ser mudado, faz a obra que precisar ser feita. Entra no nosso coração, entra, meu Deus, nos corações mais endurecidos. Que a tua maravilhosa luz invada, meu Deus, neste momento.
em que o dia começa a clarear. Que a tua maravilhosa luz entre, meu Deus, invadindo cada lar, cada lugar que está escuro. Porque onde há luz, as trevas não podem permanecer. Que não haja nada oculto que não venha a ser revelado. Que o Senhor, meu Deus, governe as nossas casas. Nós nos comprometemos a educar os nossos filhos em conceitos cristãos, a levar a nossa casa, meu Deus, de uma forma cristã, os nossos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, as nossas amizades, os lugares que frequentamos, as roupas que vestimos, a forma que falamos. Nós nos comprometemos, meu Deus, em sermos gentis, em sermos hospitaleiros, em sermos educados. Nos comprometemos em não pagar o mal com o mal. Nos comprometemos a não ser espelhos, meu Deus, e tratar as pessoas como elas nos tratam. Nós não emitimos a imagem das pessoas, nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E nós faremos a diferença. Aonde nós estivermos, Pai, se alguém quiser falar mal de nós, vai ter que mentir. Que a nossa vida pregue o Evangelho sem que nós tenhamos que abrir a nossa boca. Governa. Tira dos lares, meu Deus, eu te peço, a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Tira, meu Deus, o espírito da separação, do divórcio. A palavra de Deus diz, Pai, que a chave está nas tuas mãos. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Ninguém parte sem que o Senhor permita. Porque se o Senhor fechar a porta, por mais que haja uma resistência, por mais que haja força, ninguém pode abrir. Mas quando o Senhor abre a porta e a pessoa opta por partir, que esteja nas tuas mãos. Que o Senhor cuide. Que o Senhor faça, meu Deus, a obra na vida de todos os casais que estão em crise, em todos aqueles que foram embora de casa, porque o Senhor abriu a porta. Já não havia mais condição de viver junto. A briga, o mal-estar, os sentimentos só pioravam. Se o Senhor não abrisse a porta, jamais se seria tomado uma atitude e a vida seria perdida por anos e anos. Mas o Senhor permite que pessoas partam para que sejam tratadas, para que o coração seja tratado, para que sintam falta, para que pensem, para que tenham um tempo de reflexão, para que possam sentir a diferença da vida que levava como família e a vida que leva sozinho. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fique em paz. Deus trabalha. Não fique com medo de más notícias, não crie cenários na sua cabeça. Ah, porque a pessoa já arrumou outro. Ah, porque está namorando. Deixa. Deixa Deus agir. Deixa Deus mostrar outra pessoa na vida dele o que será, outra pessoa na vida dela o que será. Nada melhor para a pessoa te valorizar do que perceber o quão especial você era. Só que aí existe um poder que todo mundo tem, que é o de abrir a porta e sair. Mas o de abrir a porta e voltar, a pessoa não tem. Nesse tempo, o seu coração também será tratado. E você também decidirá. Tudo está nas mãos de Deus. Confia. Confia. As pessoas têm o livre-arbítrio para cometer os erros que elas desejam. Mas a sua vida pertence ao Senhor. Confia. Há um tempo de Deus na sua vida. E como eu já disse uma vez, o melhor está sempre por vir. Creia. Creia e declare: Jesus é o Senhor da minha casa, Jesus é o Senhor da minha família.
Quando a gente vive um momento de separação, quando a gente vive um momento de decepção, de desprezo, Deus nos leva para uma condição de descanso, para que você possa se recuperar. Parece que tudo na sua vida para. Parece que nada está acontecendo. Não, Deus está te suprindo. Para que você se recupere, para que você pense, para que você se cure, para que as coisas possam voltar a acontecer, você também precisa ser curado. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este mural de fotos. Não há forma maior de demonstrar amor por uma pessoa do que orar. Cada vida que aqui está, cada filho, cada amigo, cada parente, foi enviado, meu Deus, por uma pessoa que ama muito. Cada foto que aqui está, ela demonstra, meu Deus, o quanto de amor existe nesse grupo. Que o óleo da tua unção seja derramado sobre cada vida que aqui está, sobre pais, filhos, casais, sobre pessoas enfermas. Que a tua cura, meu Deus, seja derramada neste mural de fotos. Nós, como igreja, abençoamos cada vida que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, nesta segunda-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Abençoa todos os que estiverem ao seu redor, a sua mãe, o seu avô, seu pai, os seus professores, tutores, amiguinhos da escola. Que o Senhor faça a sua obra, meu Deus, na vida do meu filho. Que o Senhor seja com ele, assim como o Senhor foi com Ismael, para Abraão. Que nesse tempo, meu Deus, em que nós estamos mais distantes, o Senhor cuide dele como o Senhor cuidou de Ismael para Abraão. Até que tudo passe, o Senhor tem um tempo, o Senhor tem um planejamento, e eu aceito, Pai, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu aceito sem murmuração. Peço que o Senhor perdoe o meu tempo de tristeza, pois sou homem, pois sou humano. Perdoa o tempo de tristeza pelo qual estou passando, mas aceito o tempo, aceito os acontecimentos, eu aceito, porque eu sei que o Senhor tem sempre um planejamento perfeito. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não enxergue, eu sei que o melhor está por vir. Cuida do meu filhinho. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha filhinha Bruna. Leva em paz e em segurança para o trabalho, Pai. Abençoa, dá saúde, alegria, prosperidade. Honra minha filha no trabalho. Traz ela de volta para casa, meu Deus, em paz, em segurança. Não deixa nada de mal acontecer com a minha filhinha. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao meu pai. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde à mãe do meu filho. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha irmã Mari, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Márcia, sua casa e toda a sua família, Sônia Lima, sua casa e toda a sua família. A Nath, Pai, sua casa e a sua família. Elvira, sua casa e a sua família. A Silvia, sua casa e toda a sua família. Meu irmão Paulo Azevedo, a sua casa e a sua família. A Yara Giselda, sua casa e a sua família. A Márcia Silva, sua casa e a sua família. O Aldemir Almeida, sua casa e a sua família. O Emerson Nascimento, a sua casa e a sua família. Inês Zeferino, a sua casa e a sua família. Cog, sua casa e a sua família. A Vivian Haddad, a sua casa e a sua família. A Jéssica Santana, a sua casa e a sua família. A Joelma, sua casa e toda a sua família. Minha irmã Dominga, querida, amada, sua casa e toda a sua família. A Josiane, a sua casa e toda a sua família, Pai.
Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Marinilda Ferreira, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais. Declaro e profetizo sobre esta igreja que me ouve uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira de amor. Sobre todas as coisas, Pai, paz e domínio próprio. Paz e domínio próprio. Que nada nem ninguém consiga tirar dos teus filhos a paz. Que nada nem ninguém consiga desequilibrar os teus filhos emocionalmente, espiritualmente. Que o Senhor fortaleça os teus filhos, dando a eles, meu Deus, proteção, dando ordem aos seus anjos para se acampar ao redor, para livrar do mal, da falsidade, dos falsos amigos, dos falsos irmãos, daqueles que se alimentam da tristeza dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, afasta os inimigos. Que toda obra das trevas seja desfeita pelo teu poder, que toda inveja seja desfeita pelo seu poder. Que todo laço, Pai, que tudo aquilo que está sendo armado, meu Deus, todo plano do inimigo feito nas costas dos teus filhos que aqui estão, a falsidade que está sendo armada, seja como feito com Amã, que preparou aquela forca para Mordecai e acabou sendo enforcado nela mesma. Que os inimigos dos teus filhos caiam nas próprias armadilhas, Senhor. Que aquelas feitiçarias feitas, meu Deus, contra eles, contra a sua casa, voltem para aqueles que fizeram. Em nome de Jesus Cristo, dá força aos teus filhos, dá fé aos teus filhos, para continuar na caminhada. Tira, meu Deus, o desejo de desistência, dá força, aumenta a fé. Cura da depressão, cura da ansiedade, meu Deus. Cura da tristeza, cura do pânico, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro e profetizo uma segunda-feira de boas notícias na sua vida. Eu declaro e profetizo uma segunda-feira em que você terá muitos motivos para glorificar o nome do teu Deus. Uma segunda-feira de paz, independente daquilo que você criou na sua cabeça como um cenário. Talvez você esteja esperando um dia difícil, talvez você esteja esperando um cenário de guerra. Eu declaro e profetizo na sua vida que vai ser um dia de paz e você vai se surpreender. Porque Deus vai limpar o teu caminho, porque Deus vai limpar a tua eira. Deus vai tirar do seu caminho aqueles que viriam para te trazer tristeza. Você terá um dia de alegria, você terá um dia de cura, você terá um dia de alívio de dor, um dia de honra profissional. Em nome de Jesus, Deus vai aproximar de vocês pessoas que te amam de verdade e vai afastar da sua vida as pessoas que são falsas. Eu declaro e profetizo para você não se assustar com pessoas que começarem a sair da sua vida. É Deus limpando a sua eira. Deus ouve notícias, Deus ouve planos, Deus ouve fofocas que você não ouve. Deus vê pessoas fazendo e falando sobre você que você não vê. Não se espante. Se Deus começar a limpar a tua eira e tirar do teu caminho pessoas que você julgava serem grandes amigos, Deus tem cuidado de você. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Declaro e profetizo que o Senhor coloca os seus anjos acampados ao seu redor. Com ordem a formar uma barreira, com ordem a impedir que qualquer mal chegue até você. Você terá um dia de riso, você terá um dia de felicidade, de boas notícias.
Situações na sua vida que estavam paralisadas vão se movimentar. Problemas na justiça. Injustiças que você até hoje olha para o Senhor e chora. E você diz: Senhor, o Senhor não viu o que fizeram comigo. Eu te digo em nome do Senhor, o Senhor viu cada lágrima, cada noite sem dormir. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Fique em paz e confie no Senhor. Não mexa um dedo e perdoe todas as pessoas. E deixe Deus agir. Deus já tem feito muita bagunça em muitas casas que você não sabe. Muitas pessoas que atrapalharam a sua vida, que obviamente não vão postar nas redes sociais, nem vão mandar mensagem, mas Deus está fazendo um grande rebuliço em muitos lugares em que você foi injustiçado, em que você foi passado para trás, em que você foi desprezado. Aguarde em pouco tempo. Aguarde em pouco tempo, você vai ver a glória de Deus. Você verá pessoas vindo até você pedir perdão. Aguarde. Você não faz ideia do que Deus está fazendo. Você não faz ideia de como Deus está espremendo algumas vidas por sua causa. Deus te ama e te protege. E Deus ensina às pessoas que não se deve mexer com o Filho de Deus. Creia nisso. Não se sinta desamparado. Deus é com você. Em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Ela está insistindo hoje. Estou em guerra com a minha gata aqui. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir para você, se durante esse dia você se lembrar de mim em algum momento, que você diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. A tua vitória é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista. A sua felicidade é a minha felicidade. A sua prosperidade é a minha prosperidade. Amanhã a gente se vê às 6 horas da manhã. Tenha um lindo dia. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui.